filisteus, eles 40 dias seguidos, eles ficaram humilhando o povo de Israel devido a uma grande estratégia que eles tiveram. Ou seja, todas as vezes que Israel ia para a batalha contra os filisteus, o gigante Golias de Gate, os irmãos já conhecem um filisteu de Gate, ele saía e começava a amaldiçoar o povo de Israel, porque o exército de Saul ficava com medo. O exército de Saul ficava amedrontado quando via aquele homem com aquela estatura, com aquele poder de guerra, com aquele tamanho todo e aquelas palavras de blasfêmia. Aquele homem, ele começava a amaldiçoar, dizendo: nós servimos a Dagom, nós somos filisteus e servimos a Dagom, vocês são servos de Saul, né? O povo de Israel tinha o costume de ser conhecido pelo povo que adorava o Deus invisível. Nós vamos servir vocês, nós vamos adorar o seu Deus. Agora, se eu vencer um de vocês, vocês vão ter que nos adorar e vão ter que servir o nosso Deus também. Ou seja, todas as vezes que era lançado o desafio, o povo de Israel ficava com medo, tremia na base, ficavam amedrontados, querido. E agora, todas aquelas afrontas, elas tinham um dia decretado para ser terminado, para acabar com toda aquela palavra contrária. Não existe palavra que vem contra mim e sua vida que seja eterna. Não existe palavras que vêm para mim entristecer e te entristecer que seja para a vida toda. Um dia Deus dá um basta. Um dia Deus levanta um menorzinho para dar um basta em todo tipo de palavra que vem para nos afrontar, que vem para nos entristecer e vem para nos colocar para baixo. E ali agora, Davi, uma certa feita, o pai dele manda ele ir até a peleja para saber como estavam os seus irmãos ali, o que estava acontecendo. Ele estava preocupado, porque ele sabia que os filisteus, as notícias não eram nada boas. Só que ele falou: não, vá você lá para saber como os seus irmãos estão indo e como o Saul está indo na batalha. E Davi foi logo pela manhã, os irmãos conhecem a história. Quando chegou ali na portaria, Davi chega a um chefe, um guarda da portaria, e fala: como está a guerra? Como nós estamos sucedendo? Aquele homem vai falando: olha, nada está bom, porque nós estamos perdendo, estamos sendo envergonhados, estamos sendo escarnecidos. Davi: mas por que escarnecido? Nós tivemos um exército poderoso, o exército de Saul, ele é muito forte. O que está acontecendo? Aquele homem começou a falar: olha só, que todas as vezes que emparelhamos o nosso exército para enfrentar os filisteus, se levanta um homem de grande estatura, se levanta um homem com armas extraordinárias, um homem com uma estatura avantajada, um homem de guerra, e ele começa a falar palavras de blasfêmia, e nós ficamos amedrontados. Davi ficou agora curioso: mas como pode isso? Quando Davi estava indagando aquele homem, o filisteu de Gate, ele se levanta. Golias agora se levanta e ele vai de encontro. O exército de Israel começa a proferir palavras de blasfêmia, aquelas mesmas palavras do dia a dia que ele sempre estava levando, ele começou a levar agora, só que Davi ouviu. E quando Davi estava ouvindo aquelas palavras, ele disse: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Como pode? Nós servimos um Deus de guerra, um Deus poderoso, e por que esse homem se levanta com essas palavras de blasfêmia e de afronta? Davi, ele ficou indignado com aquela situação. E Davi, os irmãos conhecem a história, mas eu não vou dar muito rodeio aqui por causa do tempo também, mas os irmãos já conhecem. Davi falou: mas como pode isso? E ele começou a contar a história. Deus entregou nas suas mãos um urso e um leão. Deus não pode entregar um gigante desse nas mãos do exército de Saul? Só basta confiar. Em outras palavras, Davi estava querendo dizer isso. A confiança, ela é tudo na vida do cristão. O diabo, ele pode vir com a aparência de pitbull, com a aparência de um cachorro muito feroz, muito valente. Mas quando eu e você confiamos no Deus que nós servimos, ele volta para trás borradinho entre as pernas, que nem um vira-lata, porque é isso que ele é. Aleluia. Aleluia. E muitas das vezes nós ficamos amedrontados, irmão. Qualquer ventinho, qualquer tempestade, nós já começamos a perecer, começamos a afundar. Não, eu já disse aqui, vou dizer de novo: quando faltar chão, não vai faltar livramento da parte de Deus para mim e para a sua vida. Temos que acreditar que o Deus que nos chamou, Ele vai nos honrar, Ele não vai deixar nós perecer, Ele não vai deixar nós ser envergonhados. Aleluia. Para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra para mim e para a sua vida. Se eu e você estamos sendo envergonhados, se eu e você estamos sendo massacrados, saiba que existe um Deus que Ele está olhando para tudo. Existe um Deus que Ele está a par de todas as situações da minha e da sua vida, e Ele há de honrar eu e você. Aleluia. Aleluia.
Agora Davi vai e fala: que isso, eu sou uma criança, e Deus entregou na minha mão o leão e o urso. Para com isso, esse filisteu aí, ele é incircunciso, nem a marca da habilitação da autoridade ele tem, que negócio é esse? E aí Davi começou a falar: sabemos que a fama de Davi chegou até Saul, levaram Davi até Saul. Saul, olha, é o menino da harpa, é o menino das ovelhas. E agora, Davi começa a falar: o Senhor Deus que nossos pais servem, que nós servimos, Ele entregou nas minhas mãos o leão e o urso. Ele pode entregar também esse incircunciso filisteu. Basta o Senhor me autorizar. Saul falou querendo desanimar Davi, dizendo: você é menino, ele é homem de guerra, você não vai aguentar com ele. Talvez o seu psicológico, o inimigo está: você não vai aguentar essa luta, essa prova, você é muito pequeno, você não tem estrutura, não tem força. Se nós formos pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. Mas se nós formos que nem Davi, confiando no poder, na autoridade do Senhor Deus, que nos chamou, que nos comprou, que nos redimiu, com certeza nós vamos vencer. E agora, Davi vai e começa a falar. Saul, ele fica meio que receoso, mas de tanto Davi persistir, ele vai: vai e o Senhor esteja contigo. Saul vai, coloca suas vestes em Davi, Davi não consegue se mexer: tira isso de mim, porque não vai dar dessa forma. Davi vai, desce no ribeiro, você não sabe a história, 5 pedras, pega o seu cajado, a sua funda, e vai de encontro para o vale da batalha. E chegando ali agora, o filisteu se apresenta para a batalha e começa a proferir palavras de blasfêmia contra Davi e contra o exército de Saul. E quando ele olha: cadê o guerreiro, esse menino? Eu sou algum cachorro para você enviar esse menino contra mim com pau e com pedra? Hoje mesmo eu vou degolar ele, vou entregar a carne dele para as bestas do campo e as aves do céu. Começou a amaldiçoar Davi, só que Davi ele tinha uma marca, ele era habilitado. Davi ele tinha confiança no Deus que tinha o escolhido. Eu e você, nós temos que ter a confiança no Deus que nos chamou, o Deus que nos escolheu, o Deus que um dia alguém falou: olha só, você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E eu e você falamos: nós aceitamos, nós queremos sim. Então esse Deus que nos chamou para uma grande salvação, Ele não vai decepcionar nossa fé. Irmão, irmã, creia, Deus ele está no controle de tudo. A tempestade, o vendaval, a luta não é para derrota, não é para que nós venhamos perecer, não é para que o nome do Senhor seja envergonhado pelas nossas vidas, não. Saiba que quando nós estamos na fornalha, Deus está lá conosco. Quando nós recebemos a prova dos leões, o Senhor vai estar conosco lá também. Quando o mar parar na nossa frente e atrás só tiver adversário vindo para nos devorar, para nos destruir, saiba que Deus é poderoso para abrir o mar também. E se o mar porventura não abrir, Deus faz com que nós venhamos passar por cima das águas, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Davi vai e enfrenta o Golias, mata ele, todo mundo sabe a história. Quando Davi está voltando agora, Saul começa a olhar para ele diferente, porque o povo começou a enaltecer Davi. Davi fala para Saul: descansa que nós vamos pegar o resto dos filisteus que sobrou. Foram para a batalha, matou os filisteus e voltaram. Quando voltaram, as mulheres hebreias começaram a cantar. Saul matou os seus milhares, porém Davi matou os seus 10 milhares. Saul vai e fala: mas como pode isso? O que falta para esse homem senão o meu reinado? Estão declarando esse homem como um salvador de Israel, sendo que o rei sou eu. Saul começou a ficar com inveja. Saul começou agora a ficar com uma ira contra Davi, a ponto de querer o matar. E Saul, sabendo que Davi e Jonatas, o seu filho mais velho, tinham uma amizade muito grande, ele vai e fala: olha só, Jonatas, esse menino está se destacando muito, é capaz de eu perder o meu reinado. Se eu matar, o povo vai se levantar contra mim. Só que ele não vai suspeitar contra ti, que é muito amigo dele. Leva ele para uma emboscada e vamos acabar com ele, porque senão eu vou acabar perdendo meu reinado. Jonatas, sabendo disso, ele fica ouvindo seu pai, ele vai ao encontro de Davi e fala: Davi, foge. Davi corre para as cavernas, sai das campinas, porque o meu pai ele quer te matar. Jonatas agora ele vai e demonstra uma fidelidade muito grande que ele teve para com Davi, porque quando eles se encontraram pela primeira vez, ainda adolescente, eles fizeram um pacto, uma aliança verdadeira, uma aliança de amor, uma aliança de amizade. Aleluia, Deus. E essa aliança ela não poderia ser rompida, nem por um pedido de um rei, que era o pai de Jonatas na época. Davi, ele pegou agora
Ele foi, deu um beijo no seu amigo, um abraço, falou: muito obrigado, meu amigo, por você ter entregado os intentos do seu pai contra a minha vida. E Davi, ele fugiu agora. Ele fugiu. Davi agora, ele foge. E quando os filisteus ficaram sabendo que Davi não estava mais no meio do exército de Israel, porque Davi agora estava colocando pavor no meio dos filisteus. Eu e você, irmãos, nós temos que colocar medo no reino das trevas. Satanás tem que saber que existem homens e mulheres de Deus na face da terra. Ele tem que nos respeitar como servo do Senhor. Falar: aquele ali pode não ter tamanho, mas ele tem um Deus que é imensurável o seu tamanho. E no poder desse Deus, ele destrói a qualquer um. Eu e você tem que ser considerado no mundo, tanto no mundo físico, como também no mundo espiritual. Os demônios têm que saber que eu e você temos autoridade no nome do Senhor, e ele tem que respeitar. Glória a Deus. Davi era novo, mas o inimigo estava o respeitando, dizendo: o quê? Quando aquele menininho do cabelo cacheado estiver lá, nós não pisa lá, porque senão ele vai nos envergonhar mais uma vez. Porque Davi tinha matado o trunfo dos filisteus e arrancado a cabeça dele como um troféu. O gigante filisteu foi uma grande prova de que Deus era na vida de Davi. Talvez você fique querendo fugir, falar: Deus, tira esse gigante da minha vida, tira essa luta, essa prova. Essa luta e essa prova é para mostrar que Deus é na minha e na sua vida. Deus quer mostrar para todos que Ele é o Deus que tem cuidado de mim e de você. E agora, Davi, ele foge de Saul. E os filisteus ficam sabendo: olha só, o menino não está mais lá, vamos catar Saul agora. Foram para a batalha, teve o brado da guerra, Saul se armou, foi para a guerra, só que os filisteus, eles vieram muito armados. Eles vieram fortemente armados agora. Fizeram uma emboscada, fecharam Saul, fecharam seus filhos e o mataram. Quando foi gritado ali pelo chefe dos filisteus: olha só, Saul está morto, pode atacar. Eles foram com tudo. Pegaram, arrastaram Saul e seus filhos e deixaram eles pendurados na praça pública para que a vergonha de Israel viesse à tona. Porque eles foram envergonhados. O filisteu ficou em praça pública lá, a cabeça do filisteu. E os filisteus foram envergonhados quando Golias estava ali morto, o seu corpo. Só que agora eles quiseram retribuir. Falou: o quê? Se ele fosse passar vergonha, agora vocês vão ver só. A mesma coisa acontece com os crentes. Em oração, em jejum e consagração, vai, ora, repreende os demônios, ajuda vidas em oração, expulsa demônios da vida das pessoas, e agora os demônios estão envergonhados e o nome do Senhor é glorificado. Só que quando nós nos mostramos vulneráveis: opa, agora aquele ali não está tão forte, não está buscando tanto, agora eu vou vir com tudo para o envergonhar. Se vocês podem ver, pessoas pregam, pessoas curam, ganham almas pelo poder da unção do Senhor. E quando ele se enfraquece, ele volta para trás, o diabo dá na cara dele. O diabo humilha, o diabo faz coisas terríveis contra essa pessoa. E os filisteus vieram com tudo agora, Davi não está lá, vamos pegar os filisteus, vamos pegar o povo de Israel, melhor dizendo. E agora, quando eles foram e mataram Saul, o povo de Israel, eles foram todos saqueados. Os filisteus vieram e começaram a pegar as suas mulheres, começaram a pegar os seus filhos, começaram a pegar as suas riquezas. E Davi agora está longe, sabendo de tudo isso que aconteceu. Quando chega a notícia: Saul e Jonatas morreu, Davi, ele chora muito. Porque por mais que Saul quisesse matar a Davi, Davi amava, Davi respeitava o seu rei. E o seu amigo, o amigo da aliança, o amigo que deu um grande livramento para a vida de Davi, também tinha morrido agora. Davi ficou muito triste, rasgou seus vestidos, encheu de cinza na sua cabeça e começou a se lamentar diante de Deus. O povo descobre onde Davi está e começaram a fazer um pedido, aclamando: Davi, vem para cá. Nós precisamos de um rei, nós sabemos que Deus o escolheu. Você verdadeiramente é ungido do Senhor. Levaram Davi. Davi vai agora até Hebrom. Quando chega em Hebrom, Davi é aclamado rei de Judá. Quando Davi agora, ele é rei de Judá, ele começa a ganhar força, ele começa a levantar um exército poderoso. Davi começa agora a levantar um exército mais forte, e Davi agora ele é constituído a rei de Israel. Davi está tomando conta do trono que Deus o tinha dado quando ele tinha ainda 13 anos para fazer 14. Quando Deus mandou Samuel ir até a casa de Saul para ungir um dos seus filhos, para a casa de Jessé, melhor dizendo, e ungir um dos seus filhos. Davi começou agora a tomar posse do seu reinado. E agora, quando Davi estava ali de posse do seu reinado, Davi começou a crescer, Davi começou a conquistar, Davi começou a ganhar muitas batalhas. E uma certa feita, Davi estava no seu palácio e ele começou a lembrar: poxa vida, olha onde Deus me colocou, mas não era para mim estar vivo, não era para mim estar aqui.
Eu só estou aqui por causa que o meu amigo, ele entregou os intentos do seu pai que queria me matar. Eu só estou aqui porque Jonatas, ele olhou para mim e ele honrou uma amizade que foi feita entre mim e entre ele. Por isso eu estou aqui. Por isso Davi agora vai, se levanta, pega os seus servos e fala: porventura alguém da casa de Saul que eu possa fazer a bondade por amor de Jonatas, o seu filho. Aleluia. O meu amigo Jonatas, aquele que salvou minha vida, eu quero fazer bem para alguém da casa de Saul por amor do meu amigo. Ziba vai e fala: olha só, existe um filho de Jonatas, o nome dele é Mefibosete. Quando os filisteus atacaram o acampamento de Israel, o palácio de Saul foi invadido também, e quando as amas estavam cuidando do menino, elas foram correr, deixaram aquele menino cair, e ele ficou aleijado de ambos os pés. E ele está lá em Lodebar, na terra do esquecimento, na terra que não produz vida, nem mato nascia em Lodebar, de tão amaldiçoado que era aquele lugar. E Mefibosete estava ali naquela cidade. Davi falou: existe um filho de Jonatas, manda buscar ele agora. Prepara a carruagem e vai buscar o moço. E ali, Ziba foi, preparou a carruagem e foram buscar a Mefibosete. Quando chegou lá, ele ouviu o barulho dos cavalos, sabia, por causa do cortejo, quando estava indo no envio do rei, sempre tinha uma cerimônia para que todos fossem ao encontro para saber o que estava acontecendo. E Mefibosete ficou meio que assustado, porque ele sabia da sua origem. Talvez ele passe na cabeça dele: será que Davi mandou vir aqui me matar para que não existisse ninguém da linhagem de Saul? Porque por uma hierarquia, Mefibosete era para ser o novo sucessor. Por uma hierarquia constituída tanto por Deus como pelos homens aqui na terra. Só que Deus tinha escolhido já Davi. Deus tinha escolhido Davi. Então, irmãos, Mefibosete agora ele fica meio que amedrontado. Só que quando Ziba vai ao seu encontro e fala: Mefibosete, ele fala: eis aqui o teu servo. Olha só, o rei ele quer que você vá até o palácio agora. E ele se humilha. O que eu fiz? O que o rei quer comigo, com esse cão, com esse miserável? Será que ele quer me matar? Ele fala: olha só, não indague. O rei quer que você se apresente diante dele agora. E ali prepararam a carruagem e levaram Mefibosete até o rei Davi. Quando chegou ali, Davi fala: Mefibosete, ele se lança com o rosto em terra, em humilhação, e diz: fala, ó meu rei, diga ao rei, fala que o teu servou. Davi vai e fala: Mefibosete, não temas, pode se colocar em pé. Hoje eu usarei de beneficência da parte de Deus para contigo, por amor a Jonatas, o teu pai, o meu melhor amigo. Davi, entre as conversas lá em off, eu acredito que ele disse: eu estou aqui gozando dessa grande vitória, é porque o teu pai, ele teve uma grande participação nisso. E eu quero restituir todas as terras do teu avô Saul. Eu quero restituir tudo que pertencia a ele, vai ser agora atribuído a você. Todas as propriedades, todas as terras, todos os servos, vai ser tudo seu, Mefibosete. E tem mais: tu, de contínuo, sentará à mesa do rei, vai comer pão todos os dias da sua vida comigo, vai se alimentar comigo, vai ser honrado comigo. Deus tem honra para o seu povo por causa da aliança, querido. Existe uma aliança perpétua e a aliança Deus não quebra. O homem quebra a aliança, mas Deus ele não quebra a aliança. Jonatas e Davi fizeram uma grande aliança. Por causa dessa aliança, Mefibosete, que estava no lago do esquecimento, que estava na miséria, ele foi lembrado por causa da aliança e ele foi honrado. Isso acontece comigo e com você também, por causa da aliança estabelecida pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu e você agora temos uma aliança perpétua com o Senhor Deus, e por causa da aliança do Senhor Jesus Cristo, Deus ele diz para mim e para você que nós vamos nos assentar à mesa. Isso quer dizer o quê? Deus vai nos honrar. Quando Mefibosete ele se assentou na mesa, muitos olhou: mas como pode isso? Ele estava sendo honrado perante a presença de muitos. Isso também vai acontecer na minha vida e na sua vida. As vergonhas, as derrotas foram coisa do passado. Deus tem uma nova história para mim e para você. Por isso eu e você, querido, nós temos que tomar posse dessa grande vitória. A aliança não é uma aliança de ouro, não é uma aliança de prata, mas é uma aliança de sangue. E hoje nós vamos estar participando, vamos estar renovando o cálice da nova aliança, o cálice da aliança no sangue de Jesus Cristo. Então não tem pecado, não tem enfermidade, não tem miséria, não tem mágoa, não tem nada que pode atrapalhar isso. O apóstolo Paulo disse: examine-se
pois o homem a si mesmo, ou seja, reconheça que é falho, reconheça que é pecador, reconheça que andou errante, mas se humilhe, porque a aliança continua perpétua, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aleluia! Eu e você temos uma preparação, eu e você temos uma habilitação, e hoje nós vamos estar renovando essa aliança para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia! Deus, e uma certa feita, Deus me deu uma mensagem dentro desse mesmo texto, que o título da mensagem era o valor de uma aliança. Para que todos viessem valorizar a aliança. E ali, quando Deus me deu essa mensagem, o valor de uma aliança, eu lembro que eu preguei, teve almas que aceitaram a Jesus nesse dia. Teve almas que foram renovadas nesse dia, e Deus, Ele pegou e me alegrou muito meu coração através dessa mensagem. Só que um dia eu fui falando com o Senhor, fui tendo muitas oportunidades para pregar, era chamado para pregar fora. E Deus colocou no meu coração a necessidade de colocar um nome no ministério de pregação. Eu falei, mas meu Deus, que nome eu vou colocar? Aí Deus foi bradou no meu coração, fez eu lembrar dessa mensagem. Ministério, valor de uma aliança. E ali, agora, eu fui, coloquei o nome desse ministério de pregação. E continuei o regrando, continuei honrando, continuei zelando dessa ferramenta que Deus deu na minha mão, desse privilégio, dessa honra de poder ter um ministério de pregação. Porque quando nós ganhamos um ministério, nós temos que ser zelosos, querido. Seja qual for. Se Deus te deu um ministério para ser levita, cantor da casa do Senhor, honre, jejue, consagre, seja detalhista, para que seja com excelência para Deus. Se é de pregação, honre, jejue, se consagre, se prepare, leia, se capacite, para que Deus exalte. Seja na oração, o intercessor, seja zeloso, honre o ministério que o Senhor te conceda. E ali, o tempo foi passando, Deus foi abençoando, honrando. Os irmãos conhecem mais ou menos um pouquinho da história. Chegou uma certa feita, congregávamos no ministério e Deus deu um basta, falou, chega, não quero mais. Deus preparou toda uma situação para que eu viesse sair. E não tinha, irmãos, desejo nenhum. Deus conhece meu coração de abrir igreja, não tinha. Muito pelo contrário. Queria congregar em uma igreja, que eu gosto muito, sou ministrado muito pelos líderes, ia para essa igreja. Só que fiquei em oração porque Deus mandou eu orar. Deus mandou eu orar, só que Deus um dia falou no meu coração que Ele ia dar um ministério nas minhas mãos. E ali uma pessoa chegou e falou, por que você não abre uma igreja? Por que você não abre um ministério? Você tem chamada de Deus, e Deus começou a confirmar. Eu fui orar, Deus confirmou. E ali, quando Deus confirmou, eu orei, Deus, qual é o nome que a gente vai colocar na igreja? Deus confirmou, a igreja já tem um nome. A igreja já tem um nome. Quando nós somos de cunho pentecostal, irmãos, nada mais justo do que honrar a nossa igreja mãe, que é a Assembleia de Deus. Né? Uma igreja centenária, uma igreja abençoada que está aí, fazendo missão, ganhando almas para o reino de Deus, povoando os céus. Então tinha que ser a Assembleia de Deus como uma homenagem à igreja mãe. Só que Deus falou, o ministério já tem um nome. Ministério Valor de uma Aliança. Por isso nasceu Assembleia de Deus, Ministério Valor de uma Aliança. É uma igreja que, por mais que seja pequena, irmãos, como eu disse já aqui, pode chamar de igrejinha, mas é uma igreja que tem história. Não caiu de paraquedas, não foi um sonho de barriga cheia, não. Foi algo que Deus foi dando ao longo do tempo. Deus deu um ministério, deu uma mensagem primeiro, depois Deus deu um ministério de pregação, depois Deus deu um ministério. E esse ministério é alicerçado na palavra do Senhor. Tem toda uma história, tem toda uma confirmação de Deus. Então que nós possamos alegrar o nosso coração e saber que nós estamos debaixo da autoridade, nós estamos debaixo da promessa de Deus, nós estamos debaixo daquilo que o Senhor